Havia um tempo em Israel quando os profetas de Deus eram respeitados e temidos. Eram homens escolhidos pelo Altíssimo para trazer sua palavra ao povo, realizar milagres em seu nome e guiar a nação pelos caminhos da justiça. Entre esses homens santos, destacou-se Eliseu, filho de Safate, um profeta que recebeu porção dobrada do espírito de Elias, seu mestre e predecessor. Esta é a história de um evento extraordinário que marcou o início do ministério de Eliseu, um acontecimento que ecoaria através das gerações como testemunho do poder divino e da seriedade com que Deus trata o desrespeito aos seus ungidos. É uma narrativa que nos ensina sobre a autoridade espiritual, consequências das nossas escolhas e o caráter sagrado daqueles que são chamados para servir ao Senhor. O contexto histórico de Israel. Para compreendermos completamente este evento extraordinário, precisamos primeiro entender o cenário em que ele ocorreu. Israel, naquele tempo, era uma nação dividida. Após a morte do rei Salomão, o reino que havia alcançado seu apogeu sob seu reinado se fragmentou em dois: o reino do norte, conhecido como Israel, com sua capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com Jerusalém como centro. O reino do norte havia se afastado drasticamente dos caminhos do Senhor. Desde Jeroboão, seu primeiro rei, a idolatria havia se enraizado profundamente na terra. Altares a Baal foram erguidos em lugares altos, bosques sagrados dedicados a Aserá pontilhavam a paisagem, e o povo havia misturado a adoração ao Deus verdadeiro com práticas pagãs abomináveis. Acabe, um dos reis mais ímpios que já ocupou o trono de Israel, havia governado antes dos eventos de nossa história. Sua esposa, Jezabel, uma princesa fenícia, trouxe consigo a adoração fervorosa a Baal e perseguiu violentamente os profetas do Senhor, matando muitos e forçando outros a se esconderem em cavernas. Foi um tempo sombrio para a fé verdadeira em Israel. Neste contexto de apostasia e rebelião espiritual, Deus levantou profetas corajosos para chamar o povo de volta à sua aliança. Elias, o tesbita, foi um desses gigantes da fé, confrontando reis, realizando milagres poderosos e mantendo acesa a chama da verdadeira adoração. E quando chegou o tempo de Elias ser levado ao céu, Deus havia preparado um sucessor digno, Eliseu. O chamado e a preparação de Eliseu não nasceu em uma família de profetas. Ele era filho de Safate, um fazendeiro próspero que possuía terras e gado. Quando Elias o encontrou pela primeira vez, Eliseu estava arando o campo com 12 juntas de bois, indicando que sua família era de considerável riqueza e posição social. Ele era o 12º lavrador, trabalhando a última junta, demonstrando que supervisionava operações agrícolas significativas. Mas Deus não olha para a posição social ou riqueza quando escolhe seus servos. Ele olha para o coração, e o coração de Eliseu estava pronto para ser moldado pelo Senhor. Quando Elias passou por ele e lançou seu manto sobre os ombros de Eliseu, este ato simbólico representou o chamado divino. O manto de um profeta era mais do que uma peça de roupa, era um símbolo de sua autoridade espiritual, de seu ofício como porta-voz de Deus. Ao cobrir Eliseu com seu manto, Elias estava indicando que este jovem fazendeiro seria seu sucessor. A resposta de Eliseu foi imediata e radical. Ele pediu permissão apenas para se despedir de seus pais, depois matou a junta de bois com a qual estava arando, usou o equipamento de arar como lenha para cozinhar a carne, e ofereceu um banquete ao povo. Este ato dramático simbolizava uma ruptura completa com sua vida anterior. Não haveria volta. As ferramentas de seu antigo ofício foram destruídas, a fonte de sua riqueza foi sacrificada. Eliseu estava queimando as pontes para seu passado, comprometendo-se totalmente com seu novo chamado. Durante anos, Eliseu serviu como discípulo de Elias. Ele viajou com o profeta, observou seus milagres, aprendeu seus caminhos, absorveu sua sabedoria espiritual. Enquanto Elias era conhecido por sua natureza tempestuosa, suas confrontações diretas e seus julgamentos dramáticos, Eliseu desenvolveu um ministério marcado por milagres de misericórdia e provisão. Mas ambos compartilhavam uma característica fundamental: zelo absoluto pelo Senhor Deus de Israel. O dia da transição chegou finalmente, o dia em que Elias seria levado ao céu. Deus havia revelado isso ao profeta, e de alguma forma, Eliseu também sabia. Eles iniciaram uma jornada que os levaria de Gilgal a Betel, depois a Jericó,
e finalmente ao Rio Jordão. Em cada parada, Elias tentou deixar Eliseu para trás, talvez testando sua determinação. Fica aqui, dizia o mestre. Mas Eliseu respondia consistentemente: tão certo como vive o Senhor e tu vives, não te deixarei. Esta lealdade inabalável revelava o caráter de Eliseu e sua compreensão de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os filhos dos profetas, comunidades de discípulos que estudavam sob profetas estabelecidos, sabiam que Elias estava prestes a partir. Em Betel e em Jericó, eles perguntaram a Eliseu: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? E Eliseu respondia: sim, eu o sei. Calai-vos. Quando chegaram ao Jordão, 50 homens dos filhos dos profetas o seguiram e pararam à distância para observar. Ali, Elias tomou seu manto, enrolou-o e bateu nas águas. O rio se dividiu, e os dois profetas atravessaram em terra seca, ecoando o milagre que Josué havia experimentado séculos antes ao entrar na terra prometida. Do outro lado do Jordão, Elias fez uma pergunta crucial a seu discípulo: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa: riquezas, honra, poder político, uma vida longa. Mas sua resposta revelou a pureza de seu coração e a profundidade de sua compreensão espiritual: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Esta não era uma requisição de orgulho ou ambição pessoal. Na lei israelita, o primogênito recebia a porção dobrada da herança do pai. Eliseu estava essencialmente pedindo para ser reconhecido como filho espiritual primogênito de Elias, o legítimo herdeiro de seu ministério profético. Ele não queria apenas ser sucessor, queria ser capaz de continuar a obra com a mesma autoridade e poder espiritual. Elias respondeu que Eliseu havia pedido algo difícil, mas estabeleceu uma condição: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Esta visão não seria meramente física, mas espiritual, a capacidade de perceber as realidades celestiais, de ter olhos abertos para o mundo invisível onde Deus opera. Então aconteceu. Enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou os dois profetas. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu tudo isso e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Reconhecendo que Elias era mais valioso para a defesa de Israel do que todo o seu exército, Eliseu rasgou suas próprias vestes em luto. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O manto de Elias caiu do céu. Eliseu o apanhou, e naquele momento, a transferência estava completa. A autoridade profética havia passado do mestre ao discípulo. Porção dobrada do espírito de Elias agora repousava sobre Eliseu. O primeiro milagre do novo profeta. Para confirmar que havia realmente recebido o espírito de Elias, Eliseu retornou ao Jordão. Tomando o manto que havia caído, ele bateu nas águas e clamou: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se dividiram, e ele atravessou. Os 50 filhos dos profetas que haviam observado de longe viram isso e declararam: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles vieram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e o reconheceram como sucessor legítimo de Elias. Apesar de Eliseu insistir que não havia necessidade, os filhos dos profetas enviaram 50 homens fortes para procurar Elias durante 3 dias, pensando que talvez o Espírito do Senhor o tivesse lançado em algum monte ou vale. Naturalmente, não o encontraram. Elias havia partido definitivamente deste mundo. O próximo milagre de Eliseu ocorreu ainda em Jericó. Os homens da cidade vieram até ele com uma queixa. Embora a cidade fosse agradável, as águas eram ruins e a terra era estéril. Eliseu pediu uma tigela nova com sal, foi à fonte das águas, lançou o sal nela e declarou: assim diz o Senhor, sararei estas águas, já não sairá delas morte e nem esterilidade. As águas foram curadas naquele dia, e assim permaneceram. Este milagre estabeleceu Eliseu como um profeta de restauração e vida. Enquanto Elias frequentemente pronunciava julgamentos, o Betel, que deveria ser a casa de Deus, havia se tornado um centro de idolatria. Em vez de ser um lugar onde o povo encontrava o Deus verdadeiro, tornou-se um lugar de adoração falsa, onde o Criador era representado por uma imagem de ouro na forma de um animal.
Sacerdotes que não eram da linhagem de Arão serviam ali, festivais que não estavam ordenados na lei de Moisés eram celebrados, e tudo isso era feito sob a pretensão de adorar ao Senhor. Ao longo dos anos, Betel havia se tornado não apenas um centro de adoração falsa, mas também um símbolo da rebelião de Israel contra Deus. Os profetas do Senhor frequentemente denunciavam Betel, e a cidade havia se enchido de hostilidade contra aqueles que proclamavam a verdade de Deus. Era para esta cidade que Eliseu agora viajava, usando o manto de Elias, carregando porção dobrada de seu espírito, preparado para continuar o ministério profético em uma nação que havia se afastado de Deus. O confronto na estrada Eliseu subia pela estrada em direção a Betel. O caminho provavelmente serpenteava entre colinas, uma rota bem conhecida que conectava Jericó às cidades nas montanhas centrais de Israel. Era uma viagem que ele havia feito antes, talvez muitas vezes ao lado de Elias. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Um grupo de rapazes saiu da cidade ao seu encontro. Não eram criancinhas inocentes, como algumas traduções podem sugerir. A palavra hebraica usada aqui refere-se a jovens, adolescentes ou adultos jovens, indivíduos que eram plenamente capazes de compreender a seriedade de suas ações e as consequências que poderiam advir delas. O que aconteceu a seguir foi chocante. Estes jovens começaram a zombar de Eliseu, gritando repetidamente: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" À primeira vista, isso pode parecer apenas uma provocação cruel sobre a aparência física de Eliseu. Zombar de alguém por ser calvo poderia ser visto como simples grosseria ou falta de educação. Mas as palavras carregavam um significado muito mais profundo e sinistro. A expressão, sobe, era uma referência direta e deliberada ao que havia acabado de acontecer com Elias. Notícias viajavam rapidamente no antigo Israel, especialmente notícias envolvendo eventos sobrenaturais e profetas poderosos. Estes jovens de Betel haviam claramente ouvido que Elias havia subido ao céu. Sua zombaria não era acidental ou ignorante, era calculada e maliciosa. Ao gritar, sobe, calvo, eles estavam essencialmente dizendo: você quer ser profeta como Elias? Então vá embora como ele foi. Suba também. Não queremos você aqui. Não reconhecemos sua autoridade. Não respeitamos seu ofício. Era uma rejeição completa e deliberada da autoridade profética de Eliseu e, por extensão, uma rejeição do próprio Deus que o havia enviado. Em uma cultura onde respeito aos anciãos e especialmente aos homens de Deus era fundamental, este comportamento representava uma quebra grave das normas sociais e espirituais. Mas havia mais. A menção à calvície também tinha significado espiritual. No Antigo Testamento, a calvície às vezes era associada ao luto ou à vergonha. Alguns estudiosos sugerem que os rapazes poderiam estar zombando de Eliseu por ter raspado a cabeça em luto por Elias, uma prática comum. Outros propõem que estavam sugerindo que ele não tinha a glória ou a autoridade de seu predecessor. Independentemente do significado exato, a mensagem era clara: você não é bem-vindo aqui. Não reconhecemos você como profeta de Deus. Sua presença é indesejada e sua mensagem será rejeitada. O texto bíblico enfatiza que eles zombavam dele, usando uma palavra hebraica que transmite escárnio, desprezo e ridicularização. Não era uma única provocação de um indivíduo imprudente, mas um coro sustentado de desrespeito deliberado de um grupo de jovens. A resposta do profeta diante desta zombaria pública e deliberada, Eliseu poderia ter reagido de várias maneiras. Ele poderia ter ignorado os jovens e continuado seu caminho, permitindo que seu trabalho futuro falasse por si mesmo. Ele poderia ter respondido com palavras duras, repreendendo-os verbalmente. Ele poderia ter apelado para os anciãos da cidade, buscando justiça através dos canais sociais apropriados. Mas Eliseu fez algo diferente, algo que demonstra uma verdade profunda sobre a autoridade espiritual e o caráter santo de Deus. O texto nos diz: então, virou-se para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Vamos examinar cada elemento desta ação cuidadosamente. Primeiro, virou-se para trás. Eliseu estava caminhando em direção a Betel quando os jovens o confrontaram. Ao se virar, ele estava fazendo uma escolha deliberada de enfrentar a situação. Não era uma reação impulsiva de raiva, mas uma resposta intencional a um desafio espiritual significativo.
Segundo, olhou para eles. Eliseu não desviou o olhar ou evitou o confronto. Ele fixou seus olhos nos jovens, vendo-os claramente, pesando a situação. Este foi um momento de avaliação espiritual, onde o profeta discernia a natureza e a seriedade do que estava acontecendo. Terceiro, e mais importante, os amaldiçoou em nome do Senhor. Esta não foi uma maldição proferida em raiva pessoal ou ferido orgulho. Eliseu não disse, eu te amaldiçoou. Ele falou, em nome do Senhor. Esta distinção é absolutamente crucial. Quando um profeta falava em nome do Senhor, ele não estava expressando sua própria opinião ou desejo pessoal. Ele estava servindo como porta-voz de Deus, canalizando a palavra do Altíssimo. Era o próprio Deus respondendo através de seu servo ungido. Isto significa que Eliseu não agiu por vingança pessoal. Ele não estava sendo sensível ou orgulhoso sobre sua calvície. Ele estava respondendo, sob a direção do Espírito Santo, a uma rebelião espiritual significativa que não podia ser ignorada sem consequências. A maldição pronunciada por Eliseu era um ato profético que desencadeou o julgamento divino. Em Israel, palavras tinham poder, especialmente palavras proferidas por profetas do Senhor. Quando um profeta falava em nome de Deus, suas palavras não eram vazias, elas carregavam autoridade celestial e estabeleciam realidades espirituais. O julgamento divino imediatamente após Eliseu pronunciar a maldição em nome do Senhor, algo extraordinário e terrível aconteceu. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Leia esta frase novamente devagar. 2 ursas, do bosque. 42 jovens. Este não foi um encontro natural casual com animais selvagens. O timing era perfeito demais, a especificidade muito precisa. O texto conecta diretamente a maldição de Eliseu com a aparição dos ursos através da palavra, então, indicando causalidade imediata. Ursos não eram incomuns nas regiões montanhosas de Israel durante este período. Escrituras posteriores mencionam ursos, e sabemos de registros históricos que ursos sírios habitavam essas áreas. No entanto, ursos normalmente evitam grupos grandes de humanos. A ideia de 2 ursos atacarem e ferirem, ou matarem, dependendo da interpretação, 42 indivíduos de um grupo é absolutamente extraordinária e contrária ao comportamento natural. Este foi claramente um ato sobrenatural. Deus enviou estes ursos como instrumentos de seu julgamento. Assim como ele havia usado corvos para alimentar Elias, assim como ele usaria peixes, leões e outros animais para cumprir seus propósitos ao longo da história bíblica, Deus agora usou estes ursos para executar justiça. O número 42 é significativo. Não era um pequeno grupo de jovens imprudentes, era um bando considerável, grande o suficiente para ser ameaçador, grande o suficiente para representar uma rejeição comunitária significativa do profeta de Deus. O fato de que 42 deles foram feridos ou mortos pelos ursos demonstra tanto a seriedade de seu pecado quanto a completude do julgamento divino. Algumas traduções e interpretações sugerem que os jovens foram despedaçados, ou dilacerados, implicando morte. Outras tradições judaicas sugerem que foram gravemente feridos. Independentemente do resultado específico, o julgamento foi severo e memorável. A menção de que os ursos saíram do bosque também é significativa. Betel, como mencionamos, havia se tornado um centro de idolatria. Parte da adoração cananeia adotada por Israel incluía bosques, ou postes ídolos, dedicados a Deus Aserá. É possível que estes ursos tenham saído precisamente de um desses lugares de adoração falsa, uma ironia divina onde os símbolos da rebelião de Israel se tornaram o ponto de origem de seu julgamento. Compreendendo a severidade do julgamento. Para muitos leitores modernos, este evento é profundamente perturbador. A ideia de 42 jovens sendo atacados por ursos por zombarem de um homem calvo parece excessivamente cruel, desproporcional e difícil de reconciliar com nossa compreensão de um Deus amoroso. Mas para compreendermos este evento adequadamente, precisamos considerar diversos fatores que frequentemente são negligenciados. A natureza da ofensa aos jovens não estavam simplesmente sendo rudes ou insensíveis. Eles estavam deliberadamente rejeitando um profeta do Senhor, desafiando sua autoridade divina, e por extensão, rejeitando o próprio Deus. Em Israel,
os profetas eram sacrossantos. Eles eram os representantes diretos de Deus, seus porta-vozes, seus embaixadores. Desrespeitar um profeta era desrespeitar aquele que o havia enviado. A lei de Moisés era clara sobre este ponto. Em Levítico 7:32 da noite, Deus ordenou: diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. O respeito aos anciãos e especialmente aos líderes espirituais era um comando divino, não uma mera sugestão cultural. Mais especificamente, havia leis severas sobre falsos profetas e sobre aqueles que levavam o povo a se afastar de Deus. A pena para induzir outros à idolatria ou para profetizar falsamente era a morte. Se rejeitar a verdade de Deus era digno de morte, quanto mais desprezar publicamente seu profeta ungido. O contexto cultural e espiritual Betel, como já discutimos, era um centro de apostasia. A cidade inteira havia abraçado a adoração falsa estabelecida por Jeroboão. Gerações haviam crescido vendo o bezerro de ouro, participando de rituais não autorizados, ouvindo ensinos que misturavam a verdade de Deus com mentiras pagãs. Estes jovens não estavam vivendo em ignorância inocente. Eles haviam sido criados em famílias que conheciam as histórias de Israel, que haviam ouvido sobre os 10 mandamentos, que sabiam sobre a aliança com Deus. Eles haviam sido testemunhas dos ministérios de Elias e agora Eliseu. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo quando zombavam do profeta. Além disso, sua ação era pública e vocal. Eles não simplesmente pensaram pensamentos desrespeitosos ou fizeram comentários privados. Eles confrontaram o profeta abertamente, na estrada, gritando zombarias repetidamente. Era uma declaração pública de rejeição, um desafio deliberado à autoridade espiritual, testemunhado por quem mais estivesse presente. A necessidade de estabelecer autoridade. Este foi o início do ministério público de Eliseu. Ele havia acabado de receber o manto de Elias e porção dobrada de seu espírito. O povo precisava entender que Deus estava verdadeiramente com ele, que ele falava com autoridade divina, e que desrespeitá-lo teria consequências. Se este desafio inicial passasse sem resposta, estabeleceria um precedente perigoso. Outros sentiriam liberdade para desprezar e zombar do profeta, sua mensagem seria ignorada, e seu ministério seria ineficaz. Deus precisava demonstrar claramente que Eliseu era seu servo ungido e que opor-se a ele era opor-se ao próprio Deus. O padrão de julgamento divino nas Escrituras. Este não é o único exemplo de julgamento divino severo nas Escrituras. Considerem, Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos por fogo divino por oferecerem fogo estranho diante do Senhor. Levítico 10. Corá, Datã e Abirão, junto com suas famílias, foram engolidos vivos pela terra por se rebelarem contra a liderança de Moisés. Números 16. Uzá foi morto instantaneamente por tocar a arca da aliança, mesmo que aparentemente estivesse tentando impedi-la de cair. 2 Samuel 6. Ananias e Safira caíram mortos por mentirem ao Espírito Santo sobre uma oferta. Atos 5. Em cada caso, o que pode parecer uma punição severa para nós estava na verdade defendendo a santidade de Deus, a seriedade de sua aliança, e a integridade de seu plano redentor. Deus não tolera desrespeito casual ou rebelião deliberada contra sua autoridade estabelecida. O propósito maior do julgamento. Este evento não foi apenas sobre punir 42 jovens. Foi uma lição para toda a nação. Notícias deste julgamento dramático se espalhariam rapidamente por todo Israel. As pessoas falariam sobre isso em suas casas, nos mercados, nos portões das cidades. A mensagem era clara: Eliseu era verdadeiramente um profeta de Deus. Opor-se a ele era perigoso. A palavra que ele falava carregava a autoridade divina. O Deus de Israel ainda estava ativo, ainda defendia seus servos, ainda executava julgamento sobre a rebelião. Este evento estabeleceria o ministério de Eliseu e daria peso às suas palavras pelos próximos 50 anos. Quando Eliseu falava, reis e povo precisavam prestar atenção. Quando ele pronunciava a palavra do Senhor, ela não podia ser ignorada casualmente. Lições espirituais profundas. Esta história, por mais perturbadora que possa parecer inicialmente, contém verdades espirituais profundas e atemporais que são relevantes para nós hoje.
A santidade de Deus não pode ser desprezada. Vivemos em uma era que frequentemente trata Deus de maneira casual, quase irreverente. Falamos sobre ele como se fosse nosso amigo de porte, alguém que existe para nos servir e fazer nossas vontades. Perdemos o senso do assombro, da reverência, do temor sagrado que os santos do Antigo Testamento tinham quando se aproximavam do Altíssimo. A história dos ursos nos lembra que Deus é santo, totalmente puro, completamente justo, infinitamente acima de nós. Ele não é um velhinho bonachão no céu que pisca para nossos pecados. Ele é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele diante de quem toda criatura deve se curvar. Hebreus 12:29 nos lembra: o nosso Deus é fogo consumidor. Podemos nos aproximar dele com confiança através de Cristo, mas nunca devemos perder o senso de sua majestade, poder e justiça. Desrespeitar os servos de Deus é sério. Aqueles que Deus chama e unge para a liderança espiritual ocupam uma posição especial. Eles são embaixadores de Cristo, porta-vozes do Altíssimo, pastores do rebanho de Deus. Isto não significa que líderes espirituais estão acima de prestação de contas ou que não devem ser questionados quando erram. As Escrituras fornecem processos apropriados para lidar com líderes que pecam. Mas o que as Escrituras condenam é o desprezo casual, a zombaria pública, a rejeição deliberada da autoridade espiritual legítima. Paulo escreveu em 1 Timóteo 5:17 da manhã: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E em 1 Tessalonicenses 5:12 da manhã -13: agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Quando zombamos de pregadores, desprezamos pastores, rejeitamos casualmente o ensino bíblico, ou tratamos com irreverência aqueles que Deus chamou para liderar, estamos na verdade rejeitando o próprio Deus que os estabeleceu nessas posições. As consequências do pecado são reais. Nossa cultura frequentemente minimiza o pecado, tratando-o como erro inofensivo ou simplesmente escolhas alternativas de estilo de vida. Mas a Bíblia é consistente. Do começo ao fim, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23 da manhã. O pecado tem consequências espirituais, relacionais, físicas e eternas. Deus é paciente e misericordioso, mas sua paciência não deve ser confundida com indiferença. Há um dia de acerto de contas, seja nesta vida ou na próxima. A história dos ursos é um lembrete sombrio de que não podemos brincar com Deus, zombar de sua verdade, ou desafiar sua autoridade sem enfrentar consequências. Ele pode ser lento para a ira, mas sua justiça é certa. Deus defende seus servos para aqueles que servem a Deus fielmente. Esta história também contém conforto. Quando enfrentamos oposição, zombaria ou perseguição por causa de nossa fé e chamado, Deus vê. Ele não está distante ou indiferente. Ele defende seus filhos. Isto não significa que devemos buscar vingança ou desejar mal sobre aqueles que nos opõem. Paulo nos ensinou: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Mas significa que podemos descansar confiantes, sabendo que Deus vê nossa fidelidade, observa nossa opressão, e no seu tempo e da sua maneira, Ele fará justiça. Não precisamos revidar ou nos defender através de meios carnais. Podemos confiar no Deus que defende seus servos. A autoridade espiritual é real e deve ser respeitada. Vivemos em uma era de individualismo extremo, onde cada pessoa é seu próprio árbitro de verdade e ninguém quer submeter-se à autoridade. Mas o reino de Deus opera com estrutura, ordem e autoridade delegada. Deus estabelece líderes, em famílias, em igrejas, em sociedades. Quando essas autoridades operam dentro de seus limites legítimos e de acordo com a palavra de Deus, devemos respeitá-las e submeter-nos a elas, não porque são perfeitas, mas porque Deus ordenou estruturas de autoridade para nosso bem. Hebreus 1:17 da tarde instruí: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isto não significa obediência cega a tudo que líderes dizem,
especialmente quando contradizem claramente as Escrituras. Mas significa uma atitude de respeito, humildade e disposição de submeter-se à autoridade legítima. O ministério subsequente de Eliseu após este evento dramático, Eliseu continuou de Betel para o Monte Carmelo e depois retornou a Samaria. Seu ministério duraria aproximadamente 50 anos, abrangendo os reinados de vários reis de Israel. O que é notável é que, após este único evento de julgamento severo, o restante do ministério de Eliseu foi marcado primariamente por milagres de misericórdia, provisão e cura. Alguns de seus milagres mais conhecidos incluem multiplicar o azeite de uma viúva pobre para que ela pudesse pagar suas dívidas, ressuscitar o filho da sunamita que havia mostrado hospitalidade a ele, curar o caldeirão de comida envenenada, multiplicar 20 pães para alimentar 100 homens, curar Naamã, o comandante sírio, de lepra, fazer um machado flutuar, ferir e depois curar os soldados sírios que vinham capturá-lo, prometer vitória militar e prosperidade para Israel. Durante todo o seu ministério, Eliseu aconselhou reis, guiou exércitos, treinou discípulos, e serviu como consciência moral e espiritual para a nação. Ele foi respeitado tanto por reis quanto por pessoas comuns, tanto em Israel quanto em nações vizinhas. Interessantemente, até mesmo após sua morte, o poder de Deus permaneceu associado a Eliseu. O texto bíblico relata que quando um homem morto foi apressadamente colocado na tumba de Eliseu e seu corpo tocou os ossos do profeta, o homem reviveu e se levantou. Deus realizou o dobro de milagres através de Eliseu do que havia realizado através de Elias, literalmente cumprindo a petição de Eliseu por porção dobrada do espírito de seu mestre. Aplicações para nós hoje. Embora não vivamos sob a antiga aliança e não tenhamos profetas no mesmo sentido que Israel tinha, há princípios desta história que se aplicam a nós hoje. Respeite a palavra de Deus assim como Eliseu era porta-voz de Deus em sua geração. Hoje temos a palavra escrita de Deus, a Bíblia completa. Quando tratamos as Escrituras casualmente, quando zombamos de seus ensinamentos, quando deliberadamente a desobedecemos, estamos na verdade rejeitando o próprio Deus. Isaías 66:2 diz: Este é o homem para quem olharei, aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra. Honre líderes espirituais fiéis. Embora pastores, mestres e líderes de igreja hoje não sejam profetas no sentido do Antigo Testamento, quando são fiéis à palavra de Deus e vivem vidas íntegras, merecem nosso respeito e honra. Devemos orar por eles, encorajá-los, apoiá-los e seguir seu exemplo enquanto eles seguem a Cristo. Leve o pecado a sério. Não podemos tratar o pecado levianamente. Cada ato de rebelião contra Deus, cada palavra de zombaria contra sua verdade, cada momento de desrespeito à sua santidade tem consequências. Através de Cristo, temos perdão e misericórdia, mas isto não deve nos levar a presumir sobre a graça de Deus ou tratá-la como licença para pecar. Confie na defesa de Deus quando enfrentamos oposição por causa de nossa fé. Podemos descansar sabendo que Deus vê e Deus cuida. Não precisamos nos vingar ou retaliar. Podemos confiar que o Deus que defendeu Eliseu também nos defenderá, no seu tempo e da sua maneira perfeita. Aprenda com os julgamentos de Deus. As histórias de julgamento no Antigo Testamento não são apenas registros históricos, são lições para nós. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:11 da manhã: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando lemos sobre os ursos que atacaram os jovens zombadores, devemos examinar nossos próprios corações. Há áreas onde estamos tratando Deus ou sua palavra casualmente. Estamos zombando, mesmo que sutilmente, da verdade espiritual. Estamos desrespeitando aqueles que Deus estabeleceu em autoridade? A maior história de julgamento e misericórdia. Finalmente, esta história aponta para uma realidade ainda maior: o julgamento e a misericórdia de Deus revelados em Jesus Cristo. Todos nós, como aqueles jovens zombadores, merecemos o julgamento de Deus. Romanos 3:23 da manhã declara: Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nosso pecado não é menos sério apenas porque pode parecer mais civilizado ou socialmente aceitável. Cada pecado é uma rebelião contra Deus, um desrespeito à sua santidade, uma rejeição de sua autoridade. O julgamento que merecemos não vem na forma de ursos, mas algo muito pior:
separação eterna de Deus, o que a Bíblia chama de segunda morte. Mas aqui está a maravilhosa boa notícia: Deus proveu um caminho de escape. Em seu grande amor, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para carregar o julgamento que merecíamos. Na cruz, Jesus suportou a ira de Deus contra o pecado. Ele foi despedaçado em nosso lugar.